Então, o Alexandre Herculano, ele se debruçou num projeto que se chama A História de Portugal. Ele ficou de 1846 a 1853 escrevendo. E daí sobrou muito material. Trabalho de historiador, né? E o Castelo de Faria é uma das sobras, assim, sabe? Então é um conto, assim, que é um material que acabou não entrando na História de Portugal, que foi publicado em 4 tomos, e ainda não saiu, assim, o conjunto todo que ele imaginava quando ele começou o trabalho. Mas foi, assim, coisa de 1640 e vai vindo, sabe? Realmente é muito, muito grande a pesquisa. E ele nasceu em 1810, então ali no início do século XIX. E esse castelo também é um castelo real mesmo, né? Então, se você procurar por Castelo de Faria, você vai encontrar fotos das ruínas ali que tem na região, acho que é norte, né, de Portugal. Então, é bem legal, porque ele não é um castelo muito grande também, é um digamos, com o padrão de castelo que ficou, na verdade, porque tem que pensar que é uma ruína, né? Paredes caíram. Mas me pareceu ser um castelo de um porte não tão gigante como aqueles castelos que a gente imagina, assim, né? Então, é um castelo um pouco menor e ele é considerado patrimônio histórico, né? Foi considerado ali por volta dos anos 50, foi considerado patrimônio histórico. E é um castelo ali da era medieval mesmo, então mais ou menos ali século IX para século X, né? E essa história que ele conta é muito antiga, né? Se passa em 1373, então o castelo já era usado há muitos séculos. Sim, é verdade. Né? Quando ele conta essa história que aconteceu. É uma história ali que depois que levantaram o castelo, né? Teve várias batalhas e guerras, enfim, o conto conta muito bem essas batalhas que aconteceram. Ele cita, prendendo, matando ou saqueando, né? Tudo que é de bom. Mas enfim, e o conto começa explicando que o castelo hoje é um convento, num lindo sítio, né? Hoje, no dia que publicou, né? Contando sobre a vida, né, do próprio Alexandre Herculano, ele se dedicou mesmo às causas medievais e o romance mais conhecido dele é Eurico o Presbítero. Tem uma história bem interessante. O Eurico é um jovem rapaz, um fidalgo que se apaixona pela Ermengarda. Um nome difícil de gravar, né? Mas o pai da Ermengarda não dá a mão dela pro Eurico. Daí ele resolve fazer um voto, né? Pra se tornar, então, alguém religioso e tal. Presbítero. E daí, de repente, acontece a invasão árabe e ele começa a surgir um cavaleiro negro para defender, né, as pessoas. E esse cavaleiro negro, ele rapta a Ermengarda. E é nada mais, nada menos que o próprio Eurico. E eles vão para uma espécie de gruta, assim, uma caverna e tal. Mas aí tem vários conflitos internos, mas principalmente algumas, assim, leves críticas à obra, que ele não se preocupa tanto com o drama afetivo do Eurico e Ermengarda, mas sim passa a narrar os fatos históricos reais ali da história de Portugal, né? Para ir fazendo crescer. E tem romance junto, é claro, mas... né, ele era um cara que se dedicava a escrever sobre que história é essa que aconteceu. Sim. Né? E isso tem a ver com a formação que ele teve, mas ele não foi para a universidade. Não foi para a universidade. Mas eu vi que ele estudou tanto. Ele estudou, só que assim... Sabia várias línguas. Inglês, alemão. Mas, ele nasceu numa família modesta, não pôde concluir a universidade porque o pai dele tava com uma cegueira. E meio que quando chegou a hora, sei lá por que ficou inapropriado ele entrar na universidade. O pai dele se chamava Teodoro, era um funcionário da junta do crédito público, imagino, que é uma espécie de servidor público, né? Só que do rei, né? E a mãe dele, a Maria do Carmo, ela descendia de uma família de pedreiros da Casa Real. Então tem sempre relação, né? Com a monarquia e tal, que foi contra o que o Alexandre Herculano lutou. Que quando jovem, ele acabou... naturalmente indo se exilar na França por um ano, e quando ele volta para Portugal, ele se junta ao exército liberal e eles batalham contra os conservadores do clero e da sociedade de modo geral, né? O romantismo, que é uma bandeira sob a qual ele escreveu, né? O romantismo português, apregoava a liberdade dos povos, né? Então é contra o que é conservador, né? Liberdade dos povos e as próprias monarquias constitucionais. Mas esse conhecimento, então, vem antes, quando ele estudou
Ele fez um curso de diplomática na Torre do Tombo. Isso foi depois que ele concluiu, tipo, o ensino médio, né? Os nossos estudos secundários. No ginásio. Uhum. Isso foi em 1830. E tem uma outra curiosidade muito grande, porque assim, ele vai pra fora, volta e tal, se alia ao exército, até entra na política, até se torna deputado, mas ele se decepciona com a política. E daí ele compra o que em Portugal é chamado de quinta. Quinta ou quina, deixa eu só tirar. É quinta, sim, que se chama Val de Lobos, que seria tipo o Vale dos Lobos, né? É uma quinta, é como se fosse uma propriedade rural com uma casinha, sabe? E nessa quinta, então, nessa propriedade rural, ele vai e se refugia. Ele compra isso em 1859, 15 anos após publicar Eurico o Presbítero. E a curiosidade que eu ia falar é que ele se casa quando ele tem já 57 anos. Então ele só se casa com 57 anos, com uma moça que eu não me recordo o nome agora, mas é uma moça que ele conheceu ainda quando jovem, que já tinha assim um affaire. Sim. E eles vão morar nessa quinta. E assim ele se refugia e vai. Ele acaba não deixando descendente nenhum, então, né? E ele ficou também famoso por produzir o azeite herculano. Olha que legal! Então tem essa curiosidade aí.